Olá, queridos irmãos. Vamos nessa noite meditar na Palavra de Deus. Nosso texto vai ser Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 13. Jesus começa a preparar sua morte. Conheci o Senhor já faz muito tempo, que estava com uma doença terminal, e ele, então, sabendo da proximidade da sua morte, ele preparou o culto fúnebre dele. Como é que ele gostaria que fosse feito o culto fúnebre? E, de fato, depois que ele faleceu, aquele culto foi feito. Então, ele preparou o seu momento final de despedida desse mundo. E, agora, no texto aqui, nós encontramos um homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está preparando, não o culto fúnebre de sua morte, ele está preparando a sua morte. Ele está preparando a forma como ele vai morrer. É interessante dizer o seguinte: primeiro, ele já tinha dito 3 vezes aos discípulos que iria para Jerusalém, iria ser preso, torturado, ser morto e ao 3º dia ressuscitar. 3 vezes já tinha dito isso aos apóstolos, só que os apóstolos não deram nem conta disso. Tanto que quando aconteceu, parecia que eles nunca tinham ouvido nada. Ao mesmo tempo, Israel tinha a sua principal festa, a Páscoa. Israel tinha várias festas, mas a principal delas era a Páscoa. A Páscoa lembrava a libertação do povo de Israel do Egito e a caminhada deles pelo deserto até chegar à Terra Prometida. A Páscoa também era o momento de congraçamento. Eles se reuniam e eles comiam uma comida determinada. Qual era? Um cordeiro, que era uma ovelha nova, um cordeiro que era sacrificado e assado. Então, eles comiam parte desse cordeiro. Bebiam vinho também, que era uma bebida festiva, e que era nessas ocasiões, porque não era acessível a todo mundo. E eles comiam um pão sem fermento e ervas amargas, para lembrar o período em que eles viveram no deserto. Então, isso era a refeição da Páscoa. E a Páscoa era essa refeição, que eles comiam juntos. Cada família ou grupo de pessoas se reuniam e comiam juntos. O que relembrava isso? A libertação do Egito e o tempo que eles viveram no deserto, um tempo difícil, até chegar na Terra Prometida. Jesus fez todo o esforço para chegar em Jerusalém antes da Páscoa. Ele chegou no domingo, primeiro dia da semana. E vocês devem se lembrar, ele foi recebido com festa por aquele povo que veio com ele, porque eles iam em caravana para Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Jerusalém ficava cheia de gente, apinhada de gente. E aquele povo que foi com Jesus fez uma festa quando Jesus chegou em Jerusalém. Ele já era famoso, um profeta famoso, e isso no domingo. Temos que nos lembrar que o dia de descanso deles era o sábado, domingo era um dia de trabalho normal, né? Não é como a gente hoje. E Jesus chegou no domingo, e de domingo até essa quinta-feira, isso aqui é quinta-feira, o finzinho da quinta, Jesus ensinou no templo, e as multidões se reuniam para ouvi-lo. Mas agora estamos na quinta-feira, e Jesus, então, dá a seguinte ordem, eu leio do 22, do 7 ao 13, o seguinte: chegado o dia da festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele respondeu:
Quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Então, Jesus, ele vai, como todo aquele povo que está em Jerusalém, celebrar a Páscoa. Ali, ele vai celebrar com os seus 12 discípulos, 12 apóstolos. Jesus escolheu só estes para celebrar a Páscoa com ele. Lembra que muita gente foi nessa romaria a Jerusalém com Jesus. Mas para essa Páscoa, ele escolheu só os 12 para estarem ali. E ele queria relembrar essa libertação do povo de Israel do Egito também. Ele queria celebrar isso, mas ele tinha em mente outra coisa. Eles iriam comer o cordeiro da Páscoa. Isso era o normal. Eles iriam fazer. E Jesus ia, ao celebrar essa Páscoa, também comer o cordeiro da Páscoa com seus apóstolos. Mas nesta Páscoa, em especial, Jesus o tempo todo vai demonstrar que o cordeiro verdadeiro é ele. Não é o animal que eles vão comer, ou a carne de um animal que eles vão comer. É ele. Ele é o cordeiro. Ele é o que vai ser sacrificado, como o cordeiro era sacrificado, como aconteceu lá no Egito. Quando Deus disse: agora vou libertar vocês, vou mandar a última praga, vou matar todos os primogênitos das famílias dos egípcios, até dos animais, vou matar todos. E para que vocês, os israelitas, não tenham seus primogênitos mortos, sacrifiquem um cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro, coloquem na frente, no umbral da porta, pinta lá com o sangue desse cordeiro, e quando o anjo da morte passar, onde ele vê o sangue de um cordeiro na porta, ele não vai entrar. E ele não vai matar ninguém. E assim, o povo de Israel se livrou da morte de seus filhos, da morte dos seus primogênitos, por conta de um sangue de um animal numa porta. Então, na memória dos judeus, o cordeiro morreu em favor da vida deles, de seus filhos. Esse é o simbolismo ali da Páscoa. O cordeiro foi morto, mas os filhos ficaram vivos. Aqui a gente tem um cordeiro que vai morrer, mas é um cordeiro humano, não é um animal, é uma pessoa que vai morrer. Ele é o cordeiro. Para quê? Para que nós, os filhos de Deus, tenhamos a vida eterna, tenhamos vida. E para Jesus é isso que está acontecendo ali. Quer dizer, ali é o símbolo do que vai acontecer, porque o que vai acontecer é no dia seguinte, na cruz, na sexta-feira. Mas aquela é a refeição para Jesus que representa isso, e ele quer passar isso para os apóstolos. Ele não guarda consigo, ele vai representar naquela refeição o que ele vai fazer. E ele vai depois dizer: vocês vão repetir essa refeição, para que vocês se lembrem da mesma coisa, eu morri por vocês. É isso que Jesus está preparando, é isso que ele está organizando. É por isso que ele organiza essa Páscoa, é por isso que ele está organizando sua morte, preparando como ele vai morrer. Como ele vai morrer.
E é o que ele faz aqui. Segundo o versículo 7, chegou o dia em que se devia sacrificar o cordeiro pascal. Aí o que é que Jesus faz? Enviou Pedro e João, 2 dos apóstolos, e disse: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Jesus envia seus principais apóstolos, ele quer uma Páscoa preparada, ele quer um negócio organizado, bem feito, bonito, e ele manda então Pedro e João: olha, vão lá, entrem na cidade e vocês vão preparar a Páscoa para todos nós. E lá vão Pedro e João, 2 dos principais discípulos de Jesus. Só que havia um problema. Pedro e João olhou, um deve ter olhado para o outro, olhar para Jesus e: Senhor, e o que a gente faz? Porque não tinham dinheiro, não tinham nada. Como é que a gente vai preparar uma Páscoa para 12 pessoas? 13, né? Com Jesus, 13. Uma Páscoa para 13 pessoas, como é que a gente vai preparar isso? A gente não tem nada. Essa foi a pergunta deles. Aí, que é o verso 9. Onde queres que a preparemos? Aí vejam a resposta de Jesus. Eles não sabem o que vai acontecer. Para eles é algo novo. Eles perguntam assim: bom, a gente vai celebrar essa Páscoa entre nós aqui, os apóstolos. E onde que vai ser? Em que lugar vai ser? Aí Jesus diz no 10: quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro carregando um jarro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Então, veja bem, aqui tem um negócio sobrenatural. Por quê? Olha bem, a pergunta dele: Senhor, onde queres que preparemos? Eles não faziam a mínima ideia de onde seria. Perguntam para Jesus. Jesus diz: quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Isso é um sinal. Por quê? Aqui eu tenho que explicar algo da época. Cântaro é um jarro de carregar água, basicamente. Só que assim, tinha o jarro, que era maior, e com a água ficava mais pesado, e tinha o cântaro, que era um jarro mais leve. Então, cântaro era jarro que as mulheres carregavam. E os vasos eram que os homens carregavam, porque eram mais pesados e os outros mais leves. Então, veja bem, um homem carregar um cântaro não era algo comum. Não era algo que assim acontecia. Não, é algo diferente. Um homem carregando um cântaro, que é um vaso de mulher carregar. Mas esse é o sinal. Quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Na multidão que devia estar na cidade, um homem carregando um cântaro chamaria a atenção deles. Porque não era normal. Agora, gente, vamos pensar. Isso não é só fora do normal? Como é que Jesus sabia que um homem carregaria um cântaro? Como é que Jesus sabia que quando os dois entrassem na cidade, eles veriam esse homem? Como é que Jesus sabia disso? Senão, determinação que ele próprio define que seja assim. Ou que o Espírito Santo diz a ele: será assim. De qualquer forma, quando Jesus diz isso, assim que vocês entrarem na cidade, observem um homem carregando um cântaro, sigam esse homem. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo: olha, coisas sobrenaturais estão acontecendo em relação a essa refeição e a minha morte. Um homem carregando um cântaro, no exato momento em que os apóstolos 2 entram na cidade. E eles devem seguir esse homem. Mas não termina aí não o negócio. Aí Jesus diz, ainda no verso 10, seguiu até a casa em que ele entrar. Então, viu o homem, segue o homem.
né? Segue o homem. E ele vai entrar numa casa. Vocês vão até essa casa. Nessa casa, vocês vão dizer ao dono dela: o mestre manda perguntar-te: onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Veja, o sobrenatural. Um homem carregando um cântaro, sigam ele e entrem na casa que ele entrar. Isso é o sobrenatural. O natural. Quando vocês chegarem lá, perguntem para o dono da casa: onde fica o aposento onde o mestre, Jesus, vai comer a Páscoa? Isso é o natural. Por quê? Obviamente Jesus combinou com esse homem. Claro que combinou. Porque você pergunta: onde fica o aposento? Já está acertado. O aposento já está preparado para Jesus. Vamos dizer assim, já foi reservado. O aposento já foi reservado. Então, veja bem, durante aquela semana que Jesus passou em Jerusalém, ele se encontrou com esse homem. Ele disse: eu preciso de um lugar amplo, uma sala grande, para celebrar a Páscoa com meus 12 apóstolos. Posso usar sua casa? Posso usar um aposento que você tem? O homem deve ter concordado. Dito: claro, pode, eu cedo o meu espaço para que você celebre lá a Páscoa. E lá estava o aposento. Já havia um trato, porque a pergunta é: onde fica o aposento em que Jesus vai comer a Páscoa? Já estava acertado. Isso é natural. Se eu quero fazer uma festa e eu acerto com o dono do lugar: olha, eu vou fazer a festa tal dia, eu pago tanto, vou pagar tanto, e fazer a festa, tá tudo certo? Tá. Então tá. E eu vou e faço a festa, já tá tudo, as pessoas chegam lá, tá tudo certo. Eu já acertei. Assim é aqui. Isso é natural. Jesus conversou com aquele homem e aquele homem preparou uma sala grande. Agora observe o seguinte: Pedro e João não sabiam quem era esse homem. Talvez nem o conhecessem. Mas observe. Primeiro, é um homem rico. Ele tem uma casa ampla em Jerusalém. Ele tem um espaço amplo que ele vai ceder para Jesus. E ele tem servos. O que indica que o homem era rico. Não era uma pessoa pobre. Tá? Não era uma pessoa pobre. Não em Jerusalém. Segundo, eles dizem assim: qual é o aposento em que o mestre? Dá a entender que aquele homem também seguia Jesus. Que aquele homem também gostava de Jesus. Que aquele homem entendia que Jesus também era seu mestre. Qual é o aposento em que o mestre vai? Então, assim, o que é que está aparecendo aí? Que Jesus tinha discípulos que nem mesmo os apóstolos conheciam. Mas Jesus conhecia. E que muita gente que não era conhecido daquele grupo também seguia Jesus, também era discípulo dele, e Jesus o conhecia. E Jesus o conhecia. Eu conheço minhas ovelhas. Disse Jesus: eu conheço. Sei quem são. Cada uma delas. Sei quem são. Isso para nós é algo interessante. Jesus tem discípulos que nós não sabemos. Jesus tem discípulos em lugares, em situações, até mesmo em religiões, em que a gente diz: não, ali não tem ninguém. Ali não. Mas Jesus tem discípulos onde nós não temos a mínima ideia e onde nós achamos ali não tem ninguém. E Jesus tem. E Jesus tem. É como esse homem. Ninguém sabia que esse homem seguia Jesus, mas Jesus sabia. Aí verso 12, ainda Jesus falando: então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazei ali os preparativos.
os discípulos foram lá e o homem mostrou uma sala mobiliada, pronta para a celebração da Páscoa. E Jesus diz, vocês dois vão lá e façam os preparativos para a Páscoa. A sala está pronta, já está certinho para todos os móveis, né? Tudo certo para a celebração da Páscoa. Vocês agora preparem a Páscoa, a comida, aqueles ingredientes que eram necessários para celebrar. Aí é a função de vocês dois. E eles foram. E eles prepararam a Páscoa, prepararam o cordeiro assado, as ervas amargas, o pão sem fermento, tudo mais. E o lugar ficou pronto. Diz o verso 13, eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera e prepararam a refeição da Páscoa. Então, naquela tarde de quinta-feira, tudo estava preparado para que eles comessem juntos a Páscoa. E estava tudo preparado. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está movimentando pessoas para a sua morte. É Ele quem vai morrer. Mas Ele movimenta uma série de pessoas para que tudo dê certo, para celebrar a Páscoa e depois Ele morrer. Jesus está fazendo isso. O que é que isso significa para nós? Significa, primeiro, que Jesus é a pessoa mais importante. É Ele quem vai morrer. É Ele quem faz com que as pessoas, nesse momento, o sirvam. É Ele quem controla tudo. É Ele que faz com que tudo seja feito para que Ele seja o centro. Tudo seja feito para que Ele seja a pessoa principal. Jesus e Ele se coloca assim também como a pessoa mais importante. Ali, mais importante. Aquele homem iria ceder o espaço da sua casa, um servo iria levar um cântaro, os outros dois deveriam preparar a Páscoa, tudo preparado para Ele Jesus. E isso é importante para nós. Por quê? Porque Jesus é a pessoa mais importante em nossas vidas. Jesus é a pessoa mais importante. E Ele quer que seja assim. Veja, Ele quer que nós, cada um de nós, o consideremos a pessoa mais importante da nossa vida, da minha vida. Ele quer que seja assim. Nós temos a nossa família, as pessoas que mais amamos, porque são nossa família. Mas Jesus diz que Ele deve ser mais amado por nós do que nossa própria família. Aquele que não abandonar pai, mãe, filhos, irmãos, marido, esposa, por minha causa, não é digno de mim. Jesus tem essa consciência de que, para nós, Ele é a pessoa mais importante. Ele é o mais importante. É isso que está acontecendo aqui. Ele está fazendo tudo em torno dele, para voltar para Ele. Mas Ele está dizendo a cada um de nós, olha, na sua vida, eu sou a pessoa mais importante. Eu sou o mais importante. Não é nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, marido, esposa e quem quer que seja. É Jesus. E isso a gente tem que lembrar sempre. Jesus é a pessoa mais importante da nossa existência. Eu posso perder todos, mas não posso perder Jesus. Não posso perder Jesus. Outra coisa. Você vê que conforme os objetivos de Jesus, Ele movimenta as pessoas. Movimentou o dono da casa, movimentou aquele servo que andou com um cântaro sem que ele soubesse de nada,
movimentou esses 2 apóstolos, está movimentando o grupo dos apóstolos para celebrar esta ceia. Ou seja, Jesus está preparando tudo, ele está movimentando pessoas. Para quê? Para que tudo saia de acordo com o que ele quer. De acordo com o que ele quer. Até hoje Jesus é assim. Jesus está nos movimentando para que a sua obra de salvação, de alcance dos seres humanos aconteça hoje. Mas ele está nos movimentando. Muitas vezes, irmãos, ele pode até nos colocar em situações de sofrimento, de dor, para que a gente alcance alguém com essa boa nova. Com essa boa nova. Ele nos movimenta. Ele vai nos colocar em certas situações que a gente diz, por que eu estou aqui nesse buraco? Por que eu estou aqui nessa situação ruim? Mas depois a gente descobre que houve um propósito da gente estar naquela situação. Porque Jesus, ele movimenta a vida da gente. Veja bem, Estevão morreu, foi o primeiro cristão a morrer por causa de Jesus, foi Estevão. Estevão era um homem cheio de fé, do Espírito Santo, um líder, um homem valoroso, um homem inteligente. Ele discorreu sobre o Antigo Testamento para os líderes judeus antes de morrer. Ele explicou o Evangelho a partir do Antigo Testamento, mas esse homem morreu. Morreu apedrejado, jovem ainda. Aí a gente pensa, mas como é que pode? Por que Jesus não o protegeu? Por que Jesus não lhe deu uma vida mais longa? Por que Jesus não o livrou daquela situação? Por que Jesus deixou que ele morresse ali? Porque Jesus tinha propósitos. E tinha propósitos com a morte de Estevão. Com a morte de Estevão. O texto de Atos diz que quem segurou a roupa daqueles que apedrejaram Estevão foi um homem chamado Saulo. Que muito mais tarde ele vai dizer que a partir dali Jesus começou a falar com ele. E ele disse, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, tinha uma coisa ali que estava ferroando ele o tempo todo, na morte de Estevão. Começou a ferroada na morte de Estevão. Veja, é isso que eu quero dizer. Jesus, ele vai jogando com as nossas vidas. Jesus não tem um certo pudor que às vezes a gente tem, não, tal coisa é ruim, não pode acontecer com o Filho de Deus, essa coisa ruim. Para Jesus, não. Jesus disse, se certa coisa ruim tiver que acontecer com você, para que você seja um canal, um meio, para atingir e abençoar alguém, Jesus disse, se eu quiser, eu faço isso. Eu faço isso. Jesus disse, eu deixei Estevão morrer para que, através dessa morte, o Evangelho crescesse demais naquela região, naquela situação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus, ele movimenta os seus discípulos. Movimenta para trazer as bênçãos para ele. E Jesus não tem os nossos pudores não, viu? Esse negócio de, eu sou filho de Deus, então eu não vou sofrer nunca. Para Jesus não tem isso não. Se for o caso de sofrer, vai sofrer sim. Vai sofrer sim. Agora, Jesus usa as pessoas de uma forma natural, que foi o caso daquele homem com quem ele conversou, cedeu a casa, e usa as pessoas de uma forma sobrenatural, que é o caso do homem andar com um cântaro, e os dois chegar naquela hora. Isso é sobrenatural, isso não é combinado. Isso não é combinado. Isso é coisa de Jesus, isso é coisa de Deus fazer. Jesus é assim. Jesus, ele tanto age de uma forma sobrenatural, quanto age de uma forma natural. Para Jesus não tem esse negócio, só vou agir sobrenaturalmente. Só vou agir através de milagres. Não, Jesus também age de uma forma natural. Uma pessoa está doente.
Jesus quer que ela seja curada, é um desejo de Jesus, de uma forma natural. Ela vai no médico, ela faz uma operação, ela fica boa, está curado. Quem curou? O médico, a medicina, o tratamento curou aquela pessoa. Mas quem curou acima de tudo? Jesus. De uma forma o quê? Natural. Mas Jesus, para outra pessoa, Jesus diz, os médicos dizem, está enganado, não há o que fazer, não tem mais jeito. Aí aquela pessoa sobrenaturalmente melhora e vive bem. Quem curou? Jesus. De que forma? Sobrenatural. Mas veja, tanto uma quanto outra foram curadas por Jesus. Ou naturalmente, ou sobrenaturalmente. Jesus é assim. Jesus, ninguém impõe nada a Jesus. Ah, Jesus, agora o Senhor vai ter que curar de uma forma sobrenatural fulano tal. Ninguém impõe nada sobre Jesus. Ninguém. Jesus faz como Ele quiser. Como Ele quiser. E o principal aqui. O principal. Sim, uma outra coisa interessante antes. Jesus, ele atua e ele valoriza os relacionamentos. Ele conversa com Pedro e João, ele já tinha conversado com o dono da casa, acertou tudo, o dono da casa disse, mestre, pode usar, não tem problema, vou preparar o lugar. O que é que Jesus demonstra? Ele valoriza os relacionamentos. Tudo o que Jesus faz, gente, é para relacionar-se conosco, é para falar ao nosso coração, é para conversar e dialogar conosco, tudo que Jesus faz. E agora o principal, o que Jesus está fazendo no final das contas com todo esse preparativo? E depois ele vai celebrar a Páscoa. O que Jesus está fazendo? Jesus está controlando sua morte. Ninguém vai matar Jesus porque, coitado de Jesus, coitadinho, foi preso, aí teve um julgamento injusto e ele foi assassinado numa cruz, coitado dele. Não existe isso. Jesus, ele veio para morrer. Ele sabe que essa é a sua missão. O Filho do Homem vai dar sua vida em favor dos homens. Ele sabe disso. Ele está organizando, ele já falou para os apóstolos, eu vou lá e vou ser morto. Ele já falou, ele está organizando sua morte. Esse aqui é uma pessoa que está preparando tudo para ele morrer. Por quê? Porque da sua morte depende tudo. Tudo. A salvação dos seres humanos, o retorno de todo o universo, todo o cosmos para Deus. Da sua morte é que virá a eternidade, é que virá o céu, é que virá a nova criação de Deus. Da sua morte depende, da sua morte para que o Evangelho, o amor de Deus seja propagado pelo mundo inteiro. E esse amor propagado no mundo inteiro vai apontar, olha a cruz lá, que mostra esse amor. Então, Jesus sabe que da sua morte depende tudo de Deus. E depende tudo dos seres humanos. Tudo depende de sua morte. Por isso, ele está organizando sua morte. Para que sua morte se dê do jeito que ele quer. Ele vai sofrer muito. O sofrimento dele vai ser tão grande que ele diz, eu estou angustiado. Ele vai suar gotas de sangue, de tanta angústia que está dentro dele. Quer dizer, será uma morte difícil para ele, mas ele está organizando sua morte. E isso é bonito aqui. Isso é bonito. Jesus está fazendo tudo isso para nos salvar. Ele mesmo, para si, não precisava. Para si, ele não precisava. Tudo o que ele fez por nós. Por nos amar, para nos salvar, para que nós pudéssemos ter a alegria de sermos chamados filhos de Deus. Jesus organiza, comanda sua morte. Não é o diabo que comanda, não é Pilatos, não são os líderes judeus,
Não é Judas o traidor, ninguém comanda a morte de Jesus. Ele comanda sua morte. Ele organiza a sua morte. Para quê? Para nos abençoar, por nos amar, por querer bem a nós. Bendito Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus.